A segunda circunstância que pede grande cabedal de amor de Deus é a dificuldade das línguas. Se o Espírito Santo descera hoje em línguas milagrosas como antigamente, não tinha tanta dificuldade o pregar aos gentios. Mas haverem-se de aprender essas línguas com estudo e com trabalho é uma empresa muito dificultosa e que só um grande amor de Deus a pode vencer. Apareceu Deus em uma visão ao profeta Ezequiel e, dando-lhe um livro, disse-lhe que o comesse e que fosse pregar aos filhos de Israel tudo o que nele estava escrito. Come de volumen istud, et vadens loquere ad filios Israel. Abriu a boca o profeta, não se atrevendo a tocar no livro por reverência, comeu-o e diz que lhe soube bem e que o achou muito doce. Come de illud, et factum mes dinore meo sicut mel dulce. Se os homens pudessem comer os livros de um bocado, que facilmente se aprenderiam as ciências e se tomariam as línguas. Oh, que fácil modo de aprender! Oh, que doce modo de estudar! Tal foi o modo com que Deus, em um momento antigamente, ensinava os profetas e com que hoje o Espírito Santo, em outro momento, ensinou os apóstolos, achando-se de repente doutos nas ciências, eruditos nas escrituras, prontos nas línguas, que tudo isto se lhes infundiu naquele repente em que desceu sobre eles o Espírito Santo. Factus est de repente de cielo sonus, tanquam advenientis spiritus. Mas haver de comer os livros folha a folha, haver de levar as ciências bocado a bocado e às vezes com muito fastio, haver de mastigar as línguas nome por nome, verbo por verbo, sílaba por sílaba e ainda letra por letra, por certo que é coisa muito dura e muito desabrida e muito para amargar, e que só o muito amor de Deus a pode fazer doce. Assim o aludiu Deus ao mesmo profeta Ezequiel neste mesmo lugar, com termos bem particulares e bem notáveis. Vade ad homum Israel, et loqueris verba mea ad eos, non enim ad populum profundi sermonis et ignote lingue tumiteris, neque ad populos multos profundi sermonis et ignote lingue quorum non possis audire sermones. Ide, Ezequiel, pregai o que vos tenho dito aos filhos de Israel, e para que não repugneis a missão, nem vos pareça que vos manda uma empresa muito dificultosa, adverti aonde ides e aonde não ides. Adverti que ides pregar a um povo da vossa própria nação e de vossa própria língua, que o entendeis e vos entende. Ad domum Israel. E adverti que não ides pregar a gente de diferente nação e diferente língua, nem menos a gentes de muitas e diferentes nações e muitas e diferentes línguas, que nem vós as entendais, nem eles vos entendam. Non enim ad populum profundi sermonis, et ignote lingue tumiteris, neque ad populos multos profundi sermonis, et ignote lingue quorum non possis audire sermones. De sorte, se bem advertis, que distingue Deus, no ofício de pregar, 3 géneros de empresas. Uma fácil, outra dificultosa, outra dificultosíssima. A fácil é pregar a gente da própria nação e da própria língua. Vade ad filios Israel. A dificultosa é pregar a uma gente de diferente língua e diferente nação. Ad populum profundi sermonis et ignote lingue. A dificultosíssima é pregar a gentes não de uma só nação e uma só língua diferente, senão de muitas e diferentes nações e muitas e diferentes línguas, desconhecidas, escuras, bárbaras e que se não podem entender. Ad populos multos profundi sermonis
et ignote lingue, quorum non possis audire sermones. A primeira destas 3 empresas mandou Deus ao profeta Ezequiel e a todos os outros profetas antigos, os quais todos, exceto quando muito Jonas e Jeremias, pregaram à gente da sua nação e da sua língua. A segunda e a terceira empresa ficou guardada para os apóstolos e pregadores da lei da graça, e entre eles, particularmente, para os portugueses. E entre os portugueses, mais em particular ainda, para os desta conquista, em que são tantas, tão estranhas, tão bárbaras e tão nunca ouvidas, nem conhecidas, nem imaginadas, as línguas. Manda Portugal missionários ao Japão, onde há 53 reinos ou 60, como outros escrevem. Mas a língua, ainda que desconhecida, é uma só. Ad populum profundi sermonis et ignote lingue. Manda Portugal missionários à China, império vastíssimo, dividido em 15 províncias, capaz cada uma de muitos reinos, mas a língua, ainda que desconhecida, é também uma. Ad populum profundi sermonis et ignote lingue. Manda Portugal missionários ao Mogor, à Pérsia, ao Preste João, impérios grandes, poderosos, dilatados e dos maiores do mundo, mas cada um de uma só língua. Ad populum profundi sermonis et ignote lingue. Porém, os missionários que Portugal manda ao Maranhão, posto que não tenha nome de império nem de reino, são verdadeiramente aqueles que Deus reservou para a terceira, última e dificultosíssima empresa, porque vêm pregar a gentes de tantas, tão diversas e tão incógnitas línguas que só uma coisa se sabe delas, que é não terem número. Ad populos multos profundi sermonis et ignote lingue quorum non possis audire sermones. Pela muita variedade das línguas, houve quem chamou ao rio das Amazonas Rio Babel. Mas vem-lhe tão curto o nome de Babel como o de rio. Vem-lhe curto o nome de rio porque verdadeiramente é um mar doce, maior que o mar Mediterrâneo no comprimento e na boca. O mar Mediterrâneo, no mais largo da boca, tem 7 léguas e o rio das Amazonas, 80. O mar Mediterrâneo do Estreito de Gibraltar até às praias da Síria, que é a maior longitude, tem 1000 léguas de comprido. E o rio das Amazonas, da cidade de Belém para cima, já se lhe têm contado mais de 3000 e ainda se lhe não sabe o princípio. Por isso, os naturais lhe chamam Pará e os portugueses Maranhão, que tudo quer dizer mar e mar grande. E vem-lhe curto também o nome de Babel, porque na Torre de Babel, como diz São Jerónimo, houve somente 72 línguas e as que se falam no Rio das Amazonas são tantas e tão diversas que se lhes não sabe o nome nem o número. As conhecidas, até o ano de 639, no descobrimento do Rio de Quito, eram 150. Depois se descobriram muitas mais e a menor parte do rio, de seus imensos braços e das nações que os habitam, é o que está descoberto. Tantos são os povos, tantas e tão ocultas as línguas e de tão nova e nunca ouvida inteligência. Ad populos multos profundi sermonis et ignote lingue quorum non possis audire sermones. Nesta última cláusula do profeta, quorum non possis audire sermones, a palavra ouvir significa entender, porque o que se não entende é como se não se ouvira. Mas em muitas das nações desta conquista se verifica a mesma palavra no sentido natural, assim como soa, porque há línguas entre elas de tão escura e cerrada pronunciação
que verdadeiramente se pode afirmar que se não ouvem. Quorum non possis audire sermones. Por vezes me aconteceu estar com o ouvido aplicado à boca do bárbaro e ainda do intérprete, sem poder distinguir as sílabas, nem perceber as vogais ou consoantes de que se formavam, equivocando-se a mesma letra com 2 e 3 semelhantes ou compondo-se, o que é mais certo, com mistura de todas elas. Umas tão delgadas e sutis, outras tão duras e escabrosas, outras tão interiores e escuras e mais afogadas na garganta que pronunciadas na língua, outras tão curtas e subidas, outras tão estendidas e multiplicadas que não percebem os ouvidos mais que a confusão, sendo certo em todo o rigor que as tais línguas não se ouvem, pois se não houve delas mais que o sonido e não palavras desarticuladas e humanas, como diz o profeta. Quorum non possis audire sermones. De José ou do povo de Israel no Egito, diz David por grande encarecimento de trabalho: Linguam quam non noverat audivit, que ouvia a língua que não entendia. Se é trabalho ouvir a língua que não entendeis, quanto maior trabalho será haver de entender a língua que não ouvis. O primeiro trabalho é ouvi-la. O segundo, percebê-la. O terceiro, reduzi-la a gramática e a preceitos. O quarto, estudá-la. O quinto, e não o menor, e que obrigou a São Jerónimo a limar os dentes, o pronunciá-la. E depois de todos estes trabalhos, ainda não começastes a trabalhar, porque são disposições somente para o trabalho. Santo Agostinho intentou aprender a língua grega e, chegando à segunda declinação, em que se declina office, que quer dizer serpente, não foi mais por diante e disse com galanteria: office meteruit. A serpente me meteu tal medo que me fez tornar atrás. Pois se a Santo Agostinho, sendo Santo Agostinho, se a águia dos entendimentos humanos se lhe fez tão dificultoso aprender a língua grega, que está tão vulgarizada entre os latinos e tão facilitada com mestres, com livros, com artes, com vocabulários e com todos os outros instrumentos de aprender, que serão as línguas bárbaras e barbaríssimas de umas gentes onde nunca houve quem soubesse ler nem escrever, que será aprender o Nhengaíba, o Juruúna, o Tapajó, o Teremembé, o Mamayaná, que só os nomes parece que fazem horror. As letras dos Chinas e dos Japões muita dificuldade têm, porque são letras hieroglíficas, como as dos egípcios. Mas, enfim, é aprender língua de gente política e estudar por letra e por papel. Mas haver de arrostar com uma língua bruta e de brutos, sem livro, sem mestre, sem guia, e no meio daquela escuridade e dissonância, haver de cavar os primeiros alicerces e descobrir os primeiros rudimentos dela. Distinguir o nome, o verbo, o advérbio, a proposição, o número, o caso, o tempo, o modo e modos nunca vistos nem imaginados, como de homens, enfim, tão diferentes dos outros nas línguas como nos costumes. Não há dúvida que é empresa muito árdua a qualquer entendimento e muito mais árdua à vontade que não estiver muito sacrificada e muito unida com Deus. Receber as línguas do céu milagrosamente em um momento, como as receberam os apóstolos, foi maior felicidade. Mas aprendê-las e adquiri-las, dicção por dicção e vocábulo por vocábulo, à força de estudo, de diligência e de continuação, assim como será maior merecimento, é também muito diferente trabalho. E para um e outro se requer muita graça do Espírito Santo e grande cabedal de amor de Deus. Maior rigor usa neste caso o amor de Deus com os pregadores do Evangelho do que usou a justiça de Deus com os edificadores da Torre de Babel. Aos que edificavam a Torre de Babel, condenou-os a justiça de Deus a falar diversas línguas, mas não a aprendê-las.
aos que pregam a fé entre as gentilidades. Condena-os o amor de Deus, não só a que falem as suas línguas, senão a que as aprendam. Que se não fora por amor, era muito maior castigo. E que amor será necessário para um homem e tantos homens se condenarem voluntariamente, não só cada um a uma língua, como os da torre, mas muitos a muitas. Vejo, porém, que me perguntais, pois se a Deus é tão fácil infundir a ciência das línguas em um momento, e se antigamente deu aos apóstolos o dom das línguas para que pregassem a fé pelo mundo, agora, por que não dá o mesmo dom aos pregadores da mesma fé, principalmente em cristandades ou gentilidades novas como estas nossas? Esta dúvida é muito antiga e já lhe respondeu São Gregório Papa e Santo Agostinho, posto que variamente. A razão literal é porque Deus regularmente não faz milagres sem necessidade. Quando faltam as forças humanas, então suprem as divinas. E como Cristo queria converter o mundo só com 12 homens, para converter um mundo tão grande, tantas cidades, tantos reinos, tantas províncias, com tão poucos pregadores, era necessário que milagrosamente se lhes infundissem as línguas de todas as nações, porque não tinham tempo nem lugar para as aprender. Porém, depois que a fé esteve tão estendida e propagada, como está hoje, e houve muitos ministros que a pudessem pregar aprendendo as línguas de cada nação, cessaram comumente as línguas milagrosas, porque não foi necessária a continuação do milagre. Vede-o nas línguas do Espírito Santo. Apparuerunt dispertite lingue, tamquam ignis seditque supra singulos eorum. Apareceram sobre os apóstolos muitas línguas de fogo, o qual se assentou sobre eles. Não sei se reparais na diferença. Diz que apareceram as línguas e que o fogo se assentou. E por que se não assentaram as línguas, senão o fogo? Porque as línguas não vieram de assento, o fogo sim. Os dons que o Espírito Santo trouxe hoje consigo sobre os apóstolos foram principalmente dois: o dom das línguas e o dom do amor de Deus. O dom das línguas não se assentou porque não havia de perseverar. Acabou geralmente com os apóstolos. Apparuerunt dispertite lingue. Apareceram as línguas e desapareceram. Porém, o dom do fogo, o dom do amor de Deus, esse se assentou. Sedit supra singulos eorum. Porque veio de assento e perseverou não só nos apóstolos, senão em todos os seus sucessores. E assim vimos em todas as idades e vemos também hoje tantos varões apostólicos em que está tão vivo este fogo, tão fervoroso este espírito e tão manifesto e tão ardente este amor. Aos apóstolos deu-lhe Deus línguas de fogo, aos seus sucessores deu-lhe fogo de línguas. As línguas de fogo acabaram, mas o fogo de línguas não acabou, porque este fogo, esse espírito, esse amor de Deus, faz aprender, estudar e saber essas línguas. E quanto a esta ciência das línguas, muito mais à letra se cumpre nos varões apostólicos de hoje a promessa de Cristo, que nos mesmos apóstolos antigos, porque Cristo disse: "Ile vos docebit", que o Espírito Santo os ensinaria. E aos apóstolos da Igreja primitiva não lhes ensinou o Espírito Santo as línguas, deu-lhes e infundiu-lhes. Aos apóstolos de hoje não lhes dá o Espírito Santo as línguas, vem-lhes infundir e ensinar-lhes. Ile vos docebit. As primeiras línguas foram dadas com milagre, as segundas são ensinadas sem milagre. Mas eu tenho estas por mais milagrosas, porque menos maravilha é em Deus podê-las dar sem trabalho, que no homem querê-las aprender com tanto trabalho. Em Deus,
arguo um poder infinito que em Deus é natureza. No homem, arguo um amor de Deus excessivo, que é sobre a natureza do homem. Com razão comete logo Cristo este ofício de ensinar ao Espírito Santo e passa os seus discípulos da escola da sabedoria para a escola do amor. Ile vos docebit. Está dito e está provado. Mas que se tira ou colhe daqui? Parecerá porventura aos ouvintes que esta doutrina é só para os pregadores da fé, para os religiosos, para os missionários, para os pastores e ministros da Igreja? Assim será noutras terras. Nestas nossas é para todos. Nas outras terras, uns são ministros do Evangelho e outros não. Nas conquistas de Portugal, todos são ministros do Evangelho. Assim o disse Santo Agostinho pregando na África, que também é uma das nossas conquistas. Explicava o santo aquela sentença de Cristo, ubi sum ego licet minister meus erit, em que o Senhor promete que onde Ele está, estarão também seus ministros. E convertendo-se o grande doutor para o povo, disse desta maneira: Cum auditis, fratres, dominum discentem, licet minister meus erit, nolite tantum modo bonos episcopos et clericos cogitare, etiam vos pro modulo vestro ministrate Christo. Quando ouvis os prémios que Cristo promete a seus ministros, não cuideis que só os bispos e os clérigos são ministros seus. Também vós, por vosso modo, não só podeis, mas deveis ser ministros de Cristo. E por que modo será ministro de Cristo um homem leigo, sem letras, sem ordens e sem grau algum na Igreja? O mesmo santo o vai dizendo: bene vivendo, vivendo bem e dando bom exemplo. Eleemosinas faciendo, fazendo esmolas e exercitando as outras obras de caridade. Nomen doctrinamque eius quibus potuerit, predicando. E pregando o nome de Cristo e ensinando a sua fé e doutrina a todos aqueles a quem puder. Unus quisque pater familias pro Christo et pro vita aeterna, suos omnes admoneat, doceat, ortetur, corripiat, impendat benevolentiam, exerceat disciplinam. Cada um dos pais de famílias em sua casa, por amor de Cristo e por amor da vida eterna, ensina a todos os seus o que devem saber, encaminhe-os, exorte-os, repreenda-os, castigue-os, tire-os das más ocasiões. E já com amor, já com rigor, zele, procure e faça diligência, porque vivam conforme a lei de Cristo. Este tal pai de famílias, que será? Ouvi, cristãos, para consolação vossa, o que conclui Agostinho. Ita in domo sua ecclesiasticum e quodam modo episcopale in plebit officium ministrans Christo ut in aeternum sit cum ipso. Por este modo, um pai de famílias, um homem leigo, fará em sua casa não só o ofício eclesiástico, mas o ofício episcopal. E não só será qualquer ministro de Cristo, senão o maior de todos os ministros, quais são os bispos, servindo e ministrando nesta vida a Cristo para reinar eternamente com Ele. Ministrans Christo ut in aeternum sit cum ipso. Isto dizia Santo Agostinho aos seus povos da África, e o pudera dizer com muito maior razão aos nossos da América. Oh, se o Divino Espírito que hoje desceu sobre os apóstolos descer eficazmente com um raio de sua divina luz sobre todos os moradores deste Estado, para que dentro e fora de suas casas acudiram às obrigações que devem à fé que professam. Como é certo que ficariam todos neste dia não só verdadeiros ministros, mas apóstolos de Cristo. Que coisa é ser apóstolo?
Ser apóstolo, nenhuma outra coisa é senão ensinar a fé e trazer almas a Cristo. E nesta conquista, ninguém há que o não possa e ainda que o não deva fazer. Primeiramente, nesta missão do Rio das Amazonas, que amanhã parte, e que Deus seja servido de levar e trazer tão carregada de despojos do céu como esperamos e com tanto remédio para a terra como se deseja. Que português vai de escolta que não vá fazendo ofício de apóstolo? Não só são apóstolos os missionários, senão também os soldados e capitães, porque todos vão buscar gentios e trazê-los ao lume da fé e ao grêmio da Igreja. A Igreja formou-se do lado de Cristo, seu esposo, como Eva se formou do lado de Adão. E formou-se quando do lado de Cristo na cruz saiu sangue e água. Exhibit sanguis et aqua. O sangue significava o preço da redenção e a água do batismo. E saiu o sangue junto com a água, porque a virtude que tem a água é recebida do sangue. Mas pergunto agora, este lado de Cristo, de onde saiu e se formou a Igreja, quem o abriu? Abriu um soldado com uma lança, diz o texto. Unus militum lancea, latus eius aperuit. Pois também os soldados concorrem para a formação da Igreja? Sim, porque muitas vezes é necessário que os soldados com suas armas abram e franqueiem a porta, para que por essa porta aberta e franqueada se comunique o sangue da redenção e a água do batismo. Et continuo exhibit sanguis et aqua. E quando a fé se prega debaixo das armas e à sombra delas, tão apóstolos são os que pregam como os que defendem, porque uns e outros cooperam à salvação das almas. E se eu agora dissesse que nesta conquista, assim como os homens fazem o ofício de apóstolos na campanha, assim o podem fazer as mulheres em suas casas? Diria o que já disseram grandes autores. Eles, na campanha, trazendo almas para a Igreja, fazem ofício de apóstolos. E elas, em suas casas, doutrinando seus escravos e escravas, fazem ofício de apóstolas. Não é o nome nem a gramática minha. É do doutíssimo Salmeirão, o qual chamou as Marias apostolorum apóstolas. Apóstolas dos apóstolos. E porquê? Porque lhe anunciaram o mistério da ressurreição de Cristo. Pois se aquelas mulheres que anunciaram a homens já cristãos e discípulos de Cristo um só mistério merecem nome de apóstolas, aquelas que anunciam e ensinam a seus escravos gentios e rudes todos os mistérios da salvação, quanto mais merecem este nome. Põe-se uma de vós a ensinar por amor de Deus ao seu tapuia e à sua tapuia o creio em Deus Padre. E que lhe ensina-lhe o mistério altíssimo da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, o da morte, o da ressurreição, o da ascensão de Cristo, o da vinda do Espírito Santo, o do juízo, o da vida eterna e todos os que queremos e professamos os cristãos. Vede se merece nome de apóstola uma mestra destas. Não há dúvida que homens e mulheres todos são capazes deste altíssimo nome e deste divino ou diviníssimo exercício. Faz duas parábolas Cristo no Evangelho, uma de um pastor que perdeu uma ovelha e a foi buscar e trazer dos matos aos ombros. Outra de uma mulher que perdeu uma dracma ou moeda de prata e acendeu uma candeia para a buscar e a buscou e achou em sua casa. Esta ovelha e esta moeda, perdidas e achadas, são as almas desencaminhadas e erradas que se convertem e encaminham a Deus. Quem buscou e achou a ovelha na primeira parábola
e quem buscou e achou a moeda na segunda, são os ministros evangélicos, que trazem e reduzem a Deus estas almas. Pois se em uma ou outra parábola significam estas duas pessoas os ministros evangélicos, que trazem as almas a Deus, porque na primeira introduziu Cristo um homem, que é o pastor, e na segunda uma mulher, que é a que acendeu a candeia. Para nos ensinar Cristo que assim homens como mulheres todos podem salvar almas. Os homens no campo com o cajado e as mulheres em casa com a candeia. Os homens no campo entrando pelos matos com as armas e as mulheres em casa alumiando e ensinando a doutrina. Vede como estava isto profetizado pelo profeta Joel no mesmo capítulo 2, que foi o que hoje declarou São Pedro ao povo de Jerusalém. Sed et super servos meos ed ancillas in diebus illis effundam spiritum meum et profetabunt. Naqueles dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e todos pregarão. Notai, não diz Deus que derramará o seu espírito só sobre os servos, senão sobre os servos e sobre as servas. Super servos meos et super ancillas. Porque não só os homens, senão os homens e também as mulheres, podem e devem e hão de pregar e dilatar a fé, cada um conforme seu estado. Et profetabunt. Por isso, hoje, com um grande mistério no cenáculo de Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo, não só se acharam homens, senão mulheres. E omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus. Estavam homens e estavam mulheres no cenáculo, porque a homens e a mulheres vinha o Espírito Santo fazer mestres e mestras da doutrina do céu e ensiná-la para que a ensinassem. Ile vos docebit. Suposto, pois, que não só aos eclesiásticos, senão também aos seculares, não só aos homens, senão também às mulheres, pertence ou de caridade ou de justiça ou de ambas estas obrigações, ensinar a fé e a lei de Cristo aos gentios e novos cristãos naturais destas terras em que vivemos, cada um conforme seu estado, não haja de hoje em diante, com a graça do Espírito Santo, quem se não faça discípulo deste divino e soberano Mestre, para o poder ser, ao menos, dos seus escravos. Os que sabeis a língua, tereis maior facilidade. Os que a não sabeis, tereis maior merecimento. De uns e outros, ou por nós mesmos, que sempre será o melhor, ou por outrem, vos deveis aplicar a este tão cristão e tão devido exercício, com tal diligência e cuidado, que nenhum falte com o pasto necessário da doutrina às poucas ou muitas ovelhinhas de Cristo que o Senhor lhes tiver encomendadas, pois todos nesta conquista sois pastores ou guardadores deste grande pastor. Muitos o fazem assim, com grande zelo, cristandade e edificação. Mas é bem que o façam todos, e ninguém se escuse, como escusam alguns, com a rudeza da gente e com dizer, como acima dizíamos, que são pedras, que são troncos, que são brutos animais, porque ainda que verdadeiramente alguns o sejam ou o pareçam, a indústria e a graça tudo vence, e de brutos, e de troncos, e de pedras os fará homens. Dizei-me, qual é mais poderosa, a graça ou a natureza? A graça ou a arte? Pois o que faz a arte e a natureza, porque havemos de desconfiar que o faça a graça de Deus, acompanhada da vossa indústria. Concedo-vos que assim índio bárbaro e rude seja uma pedra. Vede o que fazem uma pedra a arte. Arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, informe, e depois que desbastou mais grosso, toma um mácio cinzel na mão e começa a formar um homem. Primeiro, membro a membro, e depois, feição por feição até a mais miúda.
Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos. Aqui desprega, ali arruga, acolá recama. E fica um homem perfeito, e talvez um santo que se pode pôr no altar. O mesmo será cá, se a vossa indústria não faltar à graça divina. É uma pedra, como dizeis, é síndio rude? Pois trabalhai e continuai com ele, que nada se faz sem trabalho e perseverança. Aplicai o cinzel um dia e outro dia, dai uma martelada e outra martelada, e vós vereis como dessa pedra tosca e informe fazeis não só um homem, senão um cristão, e pode ser que um santo. Não é menos que promessa e profecia do maior de todos os profetas. Potens es Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrae. Poderoso é Deus a fazer destas pedras filhos de Abraão. Abraão é o pai de todos os que têm fé. E dizer o Batista que Deus faria de pedras filhos de Abraão foi certificar e profetizar que de gentios idólatras, bárbaros e duros como pedras, por meio da doutrina do Evangelho, havia Deus de fazer não só homens, senão fiéis e cristãos e santos. Santo Ambrósio. Qui aliud quam lapides abebantur, qui lapidibus serviebant, similes utique is qui fecerant eos. Profetatur igitur saxo, sit gentilium fides infundenda pectoribus, et futuros perfidem Abrae filios oraculo poliscetur. Assim o profetizou o Batista. E assim como ele foi o profeta deste milagre, vós sereis o instrumento dele. Ensinai e doutrinai essas pedras, e fareis de pedras não estátuas de homens, senão verdadeiros homens e verdadeiros filhos de Abraão por meio da fé verdadeira. O que se faz nas pedras, mais facilmente se pode fazer nos troncos, onde é menor a resistência e a bruteza. Só para fazer de animais homens não tem poder nem habilidade a arte, mas a natureza, sim. E a maravilha que por ordinário não parece. Vede-a. Fostes à caça por esses bosques e campinas, matastes o veado, a anta, o porco montês. Matou o vosso escravo o camaleão, o lagarto, o crocodilo. Como ele com os seus parceiros, comestes vós com os vossos amigos. E que se seguiu? Dali a 8 horas, ou menos, se com menos se contentar Galeno, a anta, o veado, o porco montês, o camaleão, o lagarto, o crocodilo, todos estão convertidos em homens. Já é carne de homem, o que pouco antes era carne de feras. Pois se isto pode fazer a natureza por força do calor natural, por que o não fará a graça muito mais eficazmente por força do calor e fogo do Espírito Santo? Se a natureza, naturalmente, pode converter animais feros em homens, a graça, sobrenaturalmente, por que não fará esta conversão? O mesmo Espírito, autor da graça, o mostrou assim e o ensinou a São Pedro. Estava São Pedro em oração na cidade de Jope. Eis que vê abrir-se o céu e descer um como grande lençol, assim lhe chama o texto, suspendido por 4 pontas, e no fundo dele uma multidão confusa de feras, de serpentes, de aves de rapina e de todos os outros animais silvestres, bravos, asquerosos e peçonhentos, que na lei velha se chamavam imundos. 3 vezes na mesma hora viu São Pedro esta representação, cada vez mais suspenso e duvidoso do que poderia significar. E 3 vezes ouviu juntamente uma voz que lhe dizia: Surge Petre, occide et manduca.
Eis Pedro, matai e comei. As palavras não declaravam um enigma, antes o escureciam mais, porque lhe parecia a São Pedro impossível que Deus, que tinha vedado aqueles animais, lhes mandasse comer. Batem à porta no mesmo ponto, e era um recado à embaixada de um senhor gentio, chamado Cornélio, capitão dos presídios romanos de Cesareia, o qual se mandava oferecer a São Pedro para que o instruísse na fé e o batizasse. Este gentio, como diz Santo Ambrósio, foi o primeiro que pediu e recebeu a fé de Cristo. E por este efeito e pela declaração de um anjo, entendeu São Pedro o que significava a visão. Entendeu que aquele lençol tão grande era o mundo, que as 4 pontas por onde se suspendia eram as 4 partes dele, que os animais feros e imundos e reprovados na lei eram as diversas nações de gentios, bárbaras e indómitas, que até então estavam fora do conhecimento e obediência de Deus e que o mesmo Senhor queria que viessem a ela. Até aqui o texto e a inteligência dele. Mas se aqueles animais significavam as nações dos gentios, e estas nações queria Deus que São Pedro as ensinasse e convertesse, como lhe manda que as mate e que as coma? Por isso mesmo, porque o modo de converter feras em homens é matando-as e comendo-as. E não há coisa mais parecida ao ensinar e doutrinar que o matar e o comer. Para uma fera se converter em homem, há de deixar de ser o que era e começar a ser o que não era. E tudo isto se faz matando-a e comendo-a. Matando-a, deixa de ser o que era, porque morta já não é fera. Comendo-a, começa a ser o que não era, porque comida já é homem. E porque Deus queria que São Pedro convertesse em homens, e homens fiéis, todas aquelas feras que lhe mostrava, por isso a voz do céu lhe dizia que as matasse e as comesse. Occide et manduca. Querendo-lhe dizer que as ensinasse e doutrinasse, porque o ensinar e doutrinar havia de fazer nela os mesmos efeitos que o matar e o comer. Ouvia São Gregório Papa: Primo pastori dicitur macta et manduca, quod mactatur qui pea vita occiditur, id vero quod comeditur in comedentis corpore commutatur, macta ergo et manduca dicitur, id est a peccatos eos qui vivunt interfice, et a se ipsis illos in tua membra convertere. Querendo Deus que São Pedro ensinasse a fé àqueles gentios, diz-lhe que os mate e que os coma, porque o que se mata deixa de ser o que é, e o que se come converte-se na substância e nos membros de quem o come. E ambos estes efeitos havia de obrar a doutrina de São Pedro naqueles gentios feros e bárbaros. Primeiro haviam de morrer, porque haviam de deixar de ser gentios. E logo haviam de ser comidos e convertidos em membros de São Pedro, porque haviam de ficar cristãos e membros da Igreja de que São Pedro é a cabeça. De maneira que, assim como a natureza faz de feras homens, matando e comendo, assim também a graça faz de feras homens, doutrinando e ensinando. Ensinastes o gentio bárbaro e rude. E que cuidais que faz aquela doutrina? Mata nele a fereza e introduz a humanidade. Mata a ignorância e introduz o conhecimento. Mata a bruteza e introduz a razão. Mata a infidelidade e introduz a fé. E deste modo, por uma conversão admirável, o que era fera fica homem, o que era gentio fica cristão, o que era despojo do pecado fica membro de Cristo e de São Pedro. Occide et
manduca. E como a graça do Espírito Santo, por meio da doutrina da fé, melhor que a arte e melhor que a natureza, de pedras e de animais sabe fazer homens, ainda que os destas conquistas fossem verdadeiramente ou tão irracionais como os brutos, ou tão insensíveis como as pedras, não era bastante dificuldade esta, nem para desculpar o descuido, nem para tirar a obrigação de os ensinar. Ile vos docebit. E para que ninguém falte a esta obrigação e a este cuidado, só vos quero lembrar o grande serviço que fareis a Deus, se o fizerdes, e a grande conta que Deus vos há de pedir, se vos descuidardes. É passo de que me lembro e tremo muitas vezes o que agora vos direi. Estavam os apóstolos no Monte Olivete, em o dia da Ascensão, com os olhos pregados no céu e com os corações dentro nele, porque já se lhes escondera da vista o Mestre e o Senhor, que em si e após si lhe os levara. Estavam enlevados, estavam suspensos, estavam arrebatados e quais não em si de amor, de admiração, de glória, de júbilos, de saudades. Eis que aparecem 2 anjos e lhes dizem estas palavras: Viri Galilei, quid statis aspicientes in celum, hic Jesus, qui assumptus est, a vobis in celum sic veniet. Varões galileus, que fazeis aqui olhando para o céu? Este mesmo Senhor que agora se apartou de vós, há de vir outra vez, porque há de vir a julgar. Notáveis palavras, por certo, e ditas a tais pessoas, em tal lugar e em tal ocasião. De maneira que estranham os anjos aos apóstolos estarem no Monte Olivete, olhando para o céu, de saudades de Cristo. E para os obrigarem a que se vão logo dali, como se foram, os ameaçam com o dia do juízo e com a lembrança da conta. Pois estar em um monte apartado das gentes, estar com os olhos postos no céu, estar arrebatado na contemplação da glória, estar enlevado no amor e saudades de Cristo, é coisa digna de se estranhar e de estranharem os anjos? Em tal caso, sim, porque se em todos os homens é digno de estranhar não deixarem o mal pelo bem, nos apóstolos era digno de estranhar não deixarem o bem pelo melhor. O ofício e obrigação dos apóstolos era pregar a fé e salvar almas. A ordem que Cristo lhes tinha dado era que se recolhessem a Jerusalém a preparar-se para a pregação com os dons do Espírito Santo que lhes mandaria. E deixar o Monte Olivete pelo cenáculo, deixar a contemplação pela escola das línguas, deixar de olhar para o céu para acudir às cegueiras da terra, deixar, enfim, as saudades de Cristo pela saúde de Cristo, não era deixar o bem, senão melhorá-lo, porque era trocar um bem grande por outro maior. Era deixar um serviço de Deus por outro maior serviço, uma vontade de Deus por outra maior vontade, uma glória de Deus por outra maior glória. O contemplar em Deus é obra divina, mas o levar almas para Deus é obra diviníssima. Assim lhe chamou São Dionísio Areopagita, Opus Dei Divinissimum. E a obrigação dos apóstolos e varões apostólicos não é só buscar o divino, senão o mais divino. É deixar o divino pelo diviníssimo. Por isso lhes estranham os anjos o estarem parados no monte e com os olhos suspensos no céu. Por isso lhes dizem: Quid statis? Que estáis aqui fazendo? Como se o que faziam nenhuma comparação tivera com o que haviam de fazer. O que faziam e o que os ocupava eram contemplações, admirações, êxtases, arrebatamentos. O que haviam de fazer e o em que se haviam de ocupar era pregar, ensinar, doutrinar, batizar, converter almas e tudo aquilo em comparação disto no juízo dos anjos, que melhor que nós o entendem, que é
um quid. Uma coisa que se pode duvidar se é alguma coisa, muito menos do que devera ser. Um estar parados, um não ir por diante, quid statis. Vede vós, e vós, com todos e com todas falo, quão grande serviço fazeis a Deus quando ensinais os vossos escravos, quando para isso aprendeis as línguas, quando escreveis e estudais o catecismo, quando buscais o intérprete ou o mestre e quando, talvez, só para este fim, o pagais e o sustentais. Ó ditoso dispêndio, ó ditoso estudo, ó ditoso trabalho, ó ditoso merecimento e sem igual diante de Deus. Em suma, cristãos, que é maior bem e maior serviço de Deus e maior glória sua estar ensinando um negrinho da terra que se estivereis enlevados e arrebatados no céu. Quid statis aspicientes in caelum. E se é tão grande o serviço que fazem a Deus os que têm este cuidado, os que o não têm, os que estão descuidados e esquecidos vivem da doutrina, da cristandade e da salvação de seus escravos, que rigorosa, que estreitíssima conta vos parece que lhes pedirá Deus? Ameaçam os anjos aos apóstolos com o dia do juízo e reparam-lhes em momentos do Monte Olivete. Porquê? Porque eram homens que tinham à sua conta almas alheias. E quem tem almas alheias à sua conta, até de um momento que não cuidar muito delas, há de dar muito estreita conta a Deus. Oh, que terrível conta há de pedir Deus no dia do juízo a todos os que vivemos neste estado, porque todos temos almas à nossa conta. Os pregadores, todas. Os pastores, as das suas igrejas. Os leigos, as das suas famílias. Se é tão dificultoso dar boa conta de uma só alma, que será de tantas? São Jerónimo, sobre tanto deserto, sobre tantas penitências, sobre tantos trabalhos em serviço de Deus e da Igreja, estava sempre tremendo da trombeta do dia do juízo, pela conta que havia de dar da sua alma. A alma de Santo Hilarião Abade, depois de 80 anos de vida ermítica e de tantas e tão insignes vitórias contra o demónio, tremia tanto da conta que não se atrevia a sair do corpo, estando o santo para expirar, e foi necessário que ele a animasse. Pois se os Jerónimos, se os Hilariões, se as maiores colunas da Igreja temem de dar conta de uma alma depois de vidas tão santas, vós, depois das vossas vidas, que é certo não foram tão ajustadas com a lei de Deus como as suas, que conta esperais dar a Deus, não de uma, senão de tantas almas? Uns de 50 almas, outros de 100 almas, outros de 200 almas, outros de 300, outros de 400 e alguns de 1000. Muitos há que tendes hoje poucas, mas naquele dia haveis de ter muitas, porque todas as que morreram para o serviço hão de ressuscitar para a conta. As que tivestes, as que tendes, as que haveis de ter, todas naquele dia hão de aparecer juntas diante do divino tribunal, a dar conta cada uma de si e vós de todas. Certo que eu antes quisera dar conta pela sua parte que pela vossa. O escravo escusar-se-á com o seu senhor, mas o senhor, com quem se há de escusar? O escravo poder-se-á escusar com o seu pouco entendimento, com a sua ignorância, mas o senhor, com que se escusará? Com a sua muita cobiça? Com a sua muita cegueira, com faltar à piedade, com faltar à humanidade, com faltar à cristandade, com faltar à fé? Ó Deus justo, ó Deus misericordioso,
que nem em vossa justiça, nem em vossa misericórdia acho caminho para saírem estas almas de tão intrincado labirinto. Se a justiça divina acha por onde condenar um gentio porque não foi batizado, como achará a misericórdia divina por onde salvar um cristão que foi causa de ele se não batizar? Oh, que justiças pedirão sobre vós naquele dia tantas infelizes almas de cuja infelicidade eterna vós fostes causa. Abel pedia justiça a Deus e salvou-se Abel e está no céu. Se um irmão pede justiça a Deus sobre o irmão que lhe tirou a vida temporal, um escravo e tantos escravos, que justiça pedirão a Deus sobre o Senhor que lhe tirou a vida eterna? Se uma alma que se salvou e que está hoje vendo a Deus pede justiça, uma alma e tantas almas que se condenaram e estão ardendo no inferno e estarão por toda a eternidade, que justiças pedirão, que justiças clamarão, que justiças bradarão ao céu, à terra, ao inferno, aos homens, aos demónios, aos anjos, a Deus. Oh, que espetáculo tão triste e tão horrendo será naquele dia ver a um português destas conquistas, e muito mais aos maiores e mais poderosos, cercado de tanta multidão de índios, uns livres, outros escravos, uns bem, outros mal cativos, uns gentios, outros com nome de cristãos, todos condenados ao inferno, todos ardendo em fogo e todos pedindo justiça a Deus sobre aquele desventurado homem que neste mundo se chamou seu Senhor. Ai de mim, dirá um, que me condenei por não ser batizado. Justiça sobre meu ingrato Senhor que me não pagou o serviço de tantos anos, nem com o que tão pouco lhe custava como a água do batismo. Ai de mim, dirá outro, que me condenei por não conhecer a Deus nem saber os mistérios da fé. Justiça sobre meu infiel Senhor, que mandando-me ensinar tudo o que importava a seu serviço, só do necessário à minha salvação nunca teve cuidado. Ai de mim, dirá outro, que me condenei por passar toda a vida torpemente amigado contra a lei de Deus. Justiça sobre o meu desumano Senhor, que por suas conveniências particulares me consentiu o pecado e não quis consentir o matrimónio. Ai de mim, dirá outro, que me condenei por não me confessar nas quaresmas ou não me confessar a quem me entendesse e me encaminhasse. Justiça sobre o meu avarento Senhor, que por não perder 2 dias de serviço me não quis dar nem o tempo, nem o lugar, nem o confessor que minha alma havia mister. Ai de mim, dirá finalmente o outro, que me condenei por morrer sem sacerdote nem sacramento. Justiça sobre o meu tirano Senhor, que por me não chamar o remédio ou não me mandar levar a ele, me deixou morrer como um bruto. Cão me chamava sempre na vida e como um cão me tratou na morte. Isto dirá cada um daqueles miseráveis escravos ao Supremo Juiz, Cristo. E todos juntos bradarão a seu sangue, de que por vossa culpa se não aproveitaram, justiça, justiça, justiça. Oh, como é sem dúvida que naquele dia conhecereis quem vos dizia e pregava a verdade. Oh, como é sem dúvida que naquele dia do juízo haveis de mudar de juízo e de juízos. Hoje tendes por ditosos os que têm muitos escravos e por menos venturosos os que têm poucos. Naquele dia, os que tiveram muitos escravos serão desventurados e os que tiveram poucos serão os ditosos, e mais ditoso o que não teve nenhum. Tende-os, cristãos, e tende muitos, mas tende-os de modo que eles ajudem a levar a vossa alma ao céu e vós as suas. Isto é o que vos desejo, isto é o que vos aconselho, isto é o que vos procuro,
Isto é o que vos peço por amor de Deus e por amor de vós, e o que quisera que levareis deste sermão metido na alma. O Espírito Santo que hoje desceu sobre os apóstolos e os ensinou para que eles ensinassem ao mundo, desça sobre todos vós e vos ensina a querer ensinar ou deixar ensinar aqueles a quem deveis a doutrina, para que eles por vós e vós com eles, conseguindo nesta vida que tão cara vos custa a graça, mereçais gozar na outra com grandes aumentos a glória.